Muito bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma live da manhã. Hoje é uma live de elevação, live de sábado, como de costume. A gente fala de assuntos mais elevados, assuntos da palavra de Deus e assim por diante. Priscila, muito bom dia. Ariane, bom dia. Hoje eu atrasei um pouquinho, viu? Vou contar meu atraso para vocês. Cara, eu simplesmente levantei e falei assim, ó, daqui a pouco tem a live. Hoje é sábado, dá pra ir na manhã, não vou estudar outras coisas, né? Que geralmente eu acordo, vou estudar livros e tal, fazer algumas coisas. Eu falei, eu vou ficar aqui quietinho. Quietinho, cara, eu voltei a dormir. Eu simplesmente voltei a dormir. Quando eu acordei, falei, eita, nós, caramba, já passou do horário. E olha que nem tava assim tão. Enfim, eu já tinha dormido pra caramba, mas encostei ali no sofá, caí no sono, gente. Acontece, né? Mas muito bom ver vocês aqui. E compromisso é compromisso, então estamos aqui. Dani Busso, muito bom dia. Legal ver você aqui. Eu achei que não ia ter, até voltei a dormir. Pois é, eu que dormi, eu que falei com vocês. Mas compromisso é compromisso, eu tô aqui. Por mais que eu falhei, estamos juntos. Eu até avisei no grupo, vocês vieram por causa do grupo? Eu falei, deixa eu avisar no grupo que tem gente que deve estar esperando. Mas vamos lá, vamos começar. Hoje, como de costume, são assuntos, digamos, mais elevados, né? Vamos falar de palavra de Deus, esse tipo de coisa. E eu peguei uma palavra muito legal para falar com vocês. Eu pensei que havia perdido a live outra vez. Você viu lá no grupo de lá? Bom dia, Rodrigo. Que legal ver você aqui. Pois é, fui eu que perdi a live hoje de lá. Mas nada tá perdido, estamos aqui. Eu separei para vocês Êxodo, capítulo número 1, versículo número 8. Tem uma passagem muito interessante, inclusive eu estava conversando com meu pai sobre ela. A gente ficou quase uma hora falando sobre isso. E eu quero trazer para vocês aqui. Êxodo capítulo número 1, versículo número 8. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, e esse rei não conhecia José. Ele disse ao povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos a astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, e guerreie contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste os meninos viver? Responderam as parteiras ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Cara, isso aqui é muito forte. Presta muita atenção. Vamos pegar um contexto aqui nisso daqui. Um pouco antes, alguns anos antes, né? Se você voltar a uma página, você já vai ver isso. Que José, né? José passou pelo Egito e ele salvou o Egito de uma fome. Era uma fome de 7 anos, né? Lembra? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aí José pegou, salvou o Egito e mesmo assim o que aconteceu? Veio um faraó novo, né?
que não conhecia José. Quer dizer, o faraó antigo morreu e nasceu um faraó novo. E a partir desse faraó novo, o que aconteceu? Ele começou a escravizar o povo, porque ele falou: não, esse povo é muito numeroso, se tiver uma guerra, eles vão se voltar contra nós junto com os nossos inimigos. Então vamos pôr trabalho forçado em cima deles para eles não terem tempo de pensar. Isso aqui tá muito ligado à nossa vida, viu, gente? Lembra que eu falo para vocês, gente, trabalhar demais não traz prosperidade. Você tem que estar pensando. Você não pode ocupar toda a sua agenda com o trabalho. Por quê? Porque o trabalho demais faz você não pensar. E o faraó sabia disso. Então ele tacou trabalho neles. Para quê? Para eles não se juntarem, para eles não pensarem, etc e tal. Beleza. Escravidão e trabalho forçado. Aí veio o segundo passo do plano. Ó, toda vez que nascer um menino, vocês matam. Toda vez que nascer uma menina, vocês deixam viver. Aqui tem uma coisa muito forte para os dias atuais, viu? E eu vou revelar no final da live. Deixa eu dar mais contexto para vocês, mas presta muito atenção nisso daqui. As parteiras tinham que matar os meninos e deixar as meninas viverem. Matar os meninos e deixar as meninas viverem. Só que elas não estavam fazendo isso. Aí o faraó fez o quê? Ele fez um decreto para que os meninos fossem jogados no rio. Mas vamos lá, qual que é o contexto aqui dessa história? O faraó novo não lembrou de José. Pô, e a gratidão? José salvou a terra. José transformou o Egito no país mais rico do mundo, porque o Egito vendeu comida para todo mundo, comprou terra de todo mundo. Cara, tem um contexto aqui de muita riqueza. Eles pegaram joias, prata, ouro, venderam tudo que é comida por tudo que é mais valioso. O Egito era muito rico. Graças a quem? Graças a José. E mesmo assim, nasceu um faraó novo que não conhecia José. O que esse texto quer dizer pra gente? Ele quer dizer que você vai passar por uma dificuldade muito pesada. José foi para o Egito. Lembra do contexto que José foi para o Egito? Vocês conhecem essa história? Ele foi vendido pelos irmãos. Ele passou passou por dificuldades. Foi para prisão. Foi acusado de assediar a mulher do patrão dele injustamente. Ficou anos lá. Até que ele virou o governador do Egito. E aí a vida mudou. E aí a vida dos irmãos mudou. Ele trouxe qualidade de vida para todo mundo. Mesmo diante da escassez, mesmo diante da crise, eles prosperaram. Só que aí veio um novo rei. E aí começou a escravizar os descendentes deles, que eram numerosos. Qual que é a ideia aqui? Toda vez que você vencer um desafio, vai aparecer outro no lugar. Toda vez que você vencer o inimigo, vai nascer outro no lugar. Exatamente no mesmo momento. É assim a vida. Toda vez que você vencer uma batalha, toda vez que o nosso povo vencer uma batalha, toda vez que o nosso país vencer uma batalha, automaticamente vai nascer outro inimigo. Você vai ter um tempo de paz até esse inimigo amadurecer e esse inimigo vai partir para cima. É um ciclo. É um ciclo que existe neste mundo. Bota uma cabecinha explodindo se isso está fazendo sentido para você. Escreve alguma coisa aí. É um ciclo desse mundo. Se você olhar esse mundo, é exatamente assim. A gente teve lá, recentemente, vamos olhar para a história recente. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, logo depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, aí a gente teve uns seres aí terríveis, né? O ser do bigodinho lá, né? E aí a gente já tem de novo ameaças de Terceira Guerra Mundial, tiranos do mundo. Por quê? Porque esse é o ciclo desse mundo. Você derrota um inimigo, nasce outro no lugar. E esse outro no lugar, ele tá criando alguma coisa para destruir. Sempre. Sempre, 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 sempre. É um ciclo. Isso vai acontecer na sua vida pessoal e isso vai acontecer no âmbito de mundo também. É um ciclo. Toda vez que você vencer um inimigo, nasce outro no lugar. Toda vez. E qual que é o ponto aqui? Humberto, isso aqui é desanimador. Não é desanimador. Vou explicar para você. Se Deus quisesse que você fosse um anjo, se Ele quisesse que você não enfrentasse dificuldades, se Ele quisesse que você ficasse só cantando e louvando a Deus todo dia, o dia inteiro, Ele não colocaria você dentro desse mundo.
Por que você foi colocado nesse mundo? Tem gente que pensa que é castigo. Adão comeu a fruta lá e a gente veio aqui comer o pão que o diabo amassou. Não é isso. O propósito é a evolução. Vamos começar por aí. Se Deus não quisesse que o homem comesse o fruto, ele não criava o fruto. Já começa por esse ponto. Os desafios que a gente enfrenta na vida é para a gente poder crescer com o nosso próprio mérito. É para a gente poder se ajudar com o nosso próprio mérito. Gente, não tem como existir a paz se não existe a guerra. Não tem como existir o amor se não existe o ódio. Não tem como você exercer a caridade se não tiver pobre no mundo. Não tem como você ser uma pessoa boa, caridosa também, vamos chamar de caridade também, se não tiver doentes, se não tiver pessoas necessitadas, se não tiver o outro lado. Se não existisse o outro lado, você seria um anjo aqui que não teria livre-arbítrio, você não poderia escolher. Se hoje você pode escolher entre o bem e o mal, é porque existe o mal e existe o bem. Senão você não escolheria, senão você não teria livre-arbítrio, senão você seria um fantoche de Deus. E esse não é o propósito da criação, você ser um fantoche de Deus. A gente vê isso lá no início de Gênesis. E Deus criou o céu e a terra e todo o seu exército. E no sétimo dia ele cessou. A palavra descansou é uma palavra errada. Ele cessou. Shavat significa cessar em hebraico. Aí na tradução coloca que descansou. Deus não precisa descansar. Ele simplesmente cessou, parou. E ele fala que ele criou o mundo para fazer. Lassot. Fazer. Quem fazer? A gente fazer. A gente continuar. Nós continuarmos. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E ele criou o mundo para fazer. Ele criou para você criar, para você melhorar. Ele criou o mundo imperfeito para nós melhorarmos. Essa é a mensagem. O mundo é imperfeito para que nós melhoremos. Só que a gente vai melhorar o mundo e a gente vai melhorar dentro da gente. Porque toda vez que existe uma guerra, toda vez que existe uma dificuldade, toda vez que existe uma crise, o povo se junta. As pessoas se juntam. Quando tem, Deus nos livre, né? Mas quando tem uma pessoa com câncer na família, você vai ver irmãos que não se falam se juntando. Você vai ver pessoas se juntando numa única causa. Você vai ver, sei lá, uma coisa terrível aí, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, lembra? Você vai ver pessoas se juntando em prol de uma causa. Toda desgraça que acontece, todo inimigo, o povo se junta. O Egito fez bem para o povo de Israel, fez muito bem para o povo de Israel. Naquele momento, você só via sofrimento. Mas o povo de Israel só virou um povo de verdade por causa da escravidão do Egito. Eles se uniram. Eles se uniram. Se a gente avançar um pouco nas páginas aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Acho que é isso aqui. A morte do rei do Egito. Isso está em Gênesis, isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Presta muita atenção nisso aqui. Deus não é um ser humano que esquece. Deus não é um ser humano que... Nossa, agora eles estão gritando mais alto, agora eu estou ouvindo, aqui é muito longe o céu. Não é isso, isso aqui é figura de linguagem para o homem entender. O grande ponto aqui é o seguinte. Lembra do que eu falei? Do mérito próprio? O povo de Israel, ele se uniu. Ele conseguiu cumprir o propósito. Muita gente fala sobre propósito. Ele uniu o propósito, que é se unir. E quando ele se uniu, e no sofrimento ele gemeu, e ele clamou, o que aconteceu? Deus ouviu. Por quê?
Porque Deus queria isso. Ele botou eles no Egito para isso, para eles virar um povo, para eles ficarem unidos. E se você olhar em toda a história da humanidade, o único povo antigo que existe até hoje é o povo de Israel, erroneamente chamado de judeu. São israelitas. Se você olhar os egípcios antigos, eles não existem mais. Os persas não existem mais. Os romanos antigos não existem mais. O povo da Babilônia não existe mais. O único povo daquela época que sobrou e que existe até hoje, mesmo contra todas as condições, guerra mundial, holocausto, perseguições de diversos povos, de Babilônia, de grego, de egípcio, é o povo que existe. Mas por que, que esse povo existe? Porque é um povo que tá moldado aqui, sacou? E aí o que, que acontece? Quando o rei do Egito morre, a terra do Egito ela passa por um luto. Então todo mundo chora, todo mundo para e todo o trabalho cessa. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o trabalho demais ele te leva à ruína? Eles estavam trabalhando muito, os egípcios estavam impondo trabalho forçado para eles. Quando o rei morre, o texto não fala isso, mas a grande mensagem está naquilo que não é escrito, aquilo que é interpretado. O rei morre, o povo começa a chorar, a clamar a Deus. Por que, que o povo de Israel começa a clamar a Deus no dia da morte do rei do Egito? Por quê? Se o rei do Egito era mau com eles. Por quê? Porque eles pararam de trabalhar. Porque o Egito estava em luto e eles tiveram tempo. Eles tiveram tempo. E aí eles clamaram. Juntos. Esse é o grande ponto. Não é ficar trabalhando demais. Não é ficar servindo demais a este mundo. Há tempo para tudo. E se você não tem tempo para parar, para clamar, para meditar, para orar, para parar, para cuidar da tua família, para olhar para os seus negócios e respirar, para estarmos aqui unidos. O meu grande propósito aqui não é ensinar para vocês nessas lives. Ensinar é uma mera consequência muito boa. A gente está aprendendo muita coisa aqui. Eu também aprendo muita coisa quando eu estou trazendo. Mas o grande ponto aqui dessas lives, sabe qual que é? União. Sabe por quê? Porque se a gente não estiver aqui, ó, junto, fazendo isso aqui, a gente desiste, a gente para. Se eu não tiver com alguém, eu paro. Se você não tiver com alguém fazendo, você para. Às vezes a gente pensa que a gente é uma ilha, que a gente consegue, a gente não consegue. Não dá pra fazer nada grandioso sozinho. Não dá. Não tem como. Não tem como. O meu propósito com essas lives é a gente fazer isso, a gente tá aqui junto todo santo dia. Hoje eu falhei. Eu peguei, dormi, acordei, já passou do horário. Pô, eu falei, caramba, deve ter gente que acordou cedo, botou o despertador, veio aqui e não tava presente. Eu mandei uma mensagem no grupo, falei, gente, daqui 10 minutos eu tô aqui. Falhei, mas estou aqui. E eu quero que você esteja aqui amanhã também. Eu quero que você continue conectada. Continue conectado. Porque é a união que faz a força. No Brasil, a união faz açúcar, né? Piadinha sem graça. A união faz a força. A união faz você continuar. A união é o propósito. E às vezes tem que acontecer uma coisa muito difícil para a união acontecer. Às vezes precisa acontecer a escravidão do Egito para a união acontecer. Às vezes precisa um tirano governar o nosso país para a união acontecer. Às vezes precisa de uma crise severa para a união acontecer. Quando você vence um inimigo, nasce outro no lugar. Por quê? Porque você precisa continuar evoluindo. Porque se fosse para você ser um anjo, se fosse para você ficar clamando a Deus o dia inteiro e só isso, e você só pode escolher o bem, você não é boa de verdade. Você só é bom de verdade quando existe o mal para você poder escolher. Aí você escolhe. Aí você escolhe se você vai ser fiel ao seu marido ou não. Aí você escolhe se você vai viver uma vida honesta ou não.
Aí você escolhe se você vai ajudar os doentes ou não. Aí você escolhe se você vai ser uma pessoa caridosa com os mais pobres ou não. Agora, se não existe nada disso, como que você vai escolher? Você não vai escolher, o mérito não vai ser seu. Você entende qual é o propósito da coisa? Precisa existir o outro lado. E se o outro lado não existe, você não cria força de verdade para exercer o seu propósito aqui no mundo. Muita gente fica caçando propósito, caçando propósito. Ai, qual é o meu propósito? Gente, o seu propósito não é material, porque você não é um ser material. Você está num corpo aqui de barro, de terra, de matéria. Mas você é um ser iluminado. Você é um ser que não é deste mundo. Só está num recipiente que é esse corpo. Que você tem que cuidar muito bem, inclusive. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: o seu propósito, ele é elevado. O seu propósito é abençoar a gente, abençoar pessoas. É cuidar dos seus. O seu propósito é abençoar seus clientes através do seu trabalho. O seu propósito é abençoar a sua casa, através também do seu dinheiro. O seu propósito é cuidar de pessoas. O seu propósito é impactar pessoas. Esse é o seu propósito. E aí, o que você vai fazer para isso? Se você vai cortar cabelo, se você vai fazer massagem, se você vai curar dor, se você vai apagar incêndio, se você vai curar pessoas, aí é com você. Aí é com você. Tá cheio de gente procurando propósito em coisas materiais. Não é. Não é. Eu vou falar uma coisa muito forte que eu vi ontem com o Flávio Augusto. Cara, isso aqui foi poderosíssimo. Muito forte. Muito forte, muito pesado mesmo. Sabe essas pessoas que ficam pulando de galho em galho? Tipo assim, ela constrói uma empresa, ela desenvolve, e aí chega num certo momento, eu perdi o tesão, eu quero fazer outra coisa. Isso aqui já não tá mais legal. Eu estou bem, mas não, eu quero partir para outra coisa. Meu, ele falou uma coisa que me fez refletir bastante sobre isso. E eu não vou dizer que também não é uma unanimidade, tá? Não é uma unanimidade. Mas é a mesma coisa. Ele coloca que a pessoa que faz isso, eu vou colocar aqui não exatamente a pessoa que faz isso, também tem o seu fundo de verdade. Eu vou colocar que é o mesmo sentimento, tá? A pessoa que começa a fazer uma coisa e ela desenvolve, e ela começa a ter sucesso, e ela fala: eu não quero mais isso, eu vou migrar para outra coisa. É o mesmo sentimento daquela pessoa, daquela mulher que tá com seu marido, ou do seu marido que tá com a sua esposa. E aí esse marido pega e fala: esse casamento não acontece mais nada. Ele está tão frio, ele não é mais quentinho como antes, ele não tem mais a paixão. Eu vou procurar outra coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso que eu tô fazendo tá um sucesso, mas não tá legal não. Eu vou procurar outra coisa. É o mesmo sentimento. Eu não vou falar que é a mesma pessoa, tá? Mas é o mesmo sentimento. Por que que é o mesmo sentimento? Porque é a vontade da pessoa de procurar aquela intensidade. Quando na verdade, a melhor coisa da vida é você chegar no final da vida e você olhar para sua esposa e falar assim, ó: eu consegui cumprir com o meu acordo com você. Eu consegui cumprir com a minha palavra. Eu tô aqui, ó, no final da vida contigo. No fundo é isso que é valioso. No fundo é isso que é o propósito. E as pessoas, elas têm um instinto dentro delas de buscar o novo, de estar, por exemplo, numa live como essa, e chega um certo momento que, tá bom, e a pessoa para. Estar numa mentoria, ela vai, desenvolve, para. Ela está em um grupo, ela está desenvolvendo alguma coisa, ela está numa igreja, ela está em algum lugar. Ela vai, chega um certo momento, esse líder não tá legal, esse líder religioso, essas pessoas aqui, esse monte de pecador aqui que fica rezando e não sei o que lá, eu vou embora. E aí a pessoa para. Ela para. E aí você vai ver todas as áreas da vida dela, ela tá parando pro canto da sereia. Qual que é a metáfora do canto da sereia? O canto da sereia é gostoso, é bonitinho, é sedutor. E aí a pessoa, ela larga a vida dela, que é importante, ela larga o barco, ela larga os seus, ela larga o propósito. Por quê?
Porque ela quer viver uma nova paixão. Porque ela quer viver uma nova paixão. E essa merda desse pensamento de viver uma nova paixão faz um marido abandonar a casa, faz uma esposa abandonar a casa, faz uma pessoa abandonar aquilo que trouxe luz para ela, aquilo que trouxe prosperidade para ela, aquilo que trouxe propósito para ela, aquilo que abençoou gente. E tá cheio de gente no mundo pulando de galho em galho, procurando uma paixão. Tá cheio de gente procurando uma paixão de galho em galho. Por que eu toquei nesse assunto? Porque a gente tá falando de propósito. As pessoas estão procurando propósito no que é material. O propósito não é material. A gente só tá aqui pra gente desenvolver. Mas nós somos seres de luz. Nós não somos daqui. Só que a gente tem que viver com as dificuldades daqui, com os problemas daqui, com todo o enredo desafiador daqui, para a gente poder exercer o nosso livre-arbítrio de verdade, para a gente tomar decisão de verdade. Você é uma pessoa boa mesmo? Então tá bom, vou te botar na escassez. E aí, você consegue ajudar alguém na escassez? E aí, você consegue dedicar seu tempo mesmo sem ter tempo? É fácil dedicar seu tempo se você tem tempo. Ah, já estou bem de vida, eu estou aposentado, agora eu vou cuidar dos pobres. Agora você consegue, agora é um hobby, agora é gostosinho. Mas e quando não era gostosinho? E quando não era? Existe uma parada polêmica, né? Principalmente no ramo cristão, sobre a questão de dízimo, né? Sedaká, no hebraico. Nossa, na verdade é macer. Macer é uma parte, 10%. Aí, através disso, a gente faz também o tzedaká, que é a caridade. Na raiz da palavra é justiça, justiça social, tzedaká. Então, o cristão, ele faz o quê? Ele dá, geralmente, para a igreja, né? No judaísmo, o que é feito? É aquele negócio que está em Malaquias 3:10, né? Para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, pro sacerdote. Então, o sacerdote, a pessoa espiritualizada, a pessoa que traz luz, ela recebe uma parte, mas existem essas 4 partes aqui. Então, o que a gente vive? O que eu vivo? Cara, 10%. 10% do lucro. Caridade, para quem precisa. É isso, ponto. Ah, mas e se a empresa está em crise? Dane-se. É o que é. Não vai ser esses 10% que vai te deixar mais rico ou mais pobre. E é isso e acabou. E tem gente precisando. É aqui que você desenvolve. Quando tá doendo. Quando tá doendo, você vai lá e faz mesmo assim. Por quê? Porque é o que tem que ser feito. É quando o chicote tá estralando mesmo. Tudo na tua vida é assim. Você tem a oportunidade de fazer. E você realmente tem mérito de fazer aquilo quando você não quer fazer. Porque esses dois lados aqui que te fazem crescer. Você só consegue exercer o seu livre-arbítrio se existir o outro lado. Você só consegue ser boa se tiver gente doente, se tiver gente na pobreza. E é isso. E é isso. E só pra gente finalizar a mensagem aqui dentro do contexto, e nasceu um novo rei no Egito que não conhecia José. Vai nascer um novo rei aí na tua vida que vai te oprimir. Vai nascer uma nova dificuldade aí na sua vida que vai te desafiar. Vai nascer um grande problema na tua vida que vai ser pesado. Só que esse problema que vai te tornar forte, é esse problema que vai te colocar dentro do seu caminho, é esse problema que vai te dar força para poder guiar os seus, para poder cuidar dos seus filhos, para poder cuidar da sua casa, para poder abençoar as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque todo grande líder precisa ser forte. Você é uma grande líder na tua casa, você é um grande líder na tua casa, para os seus filhos. Se você não passa por problema, o que você vai ensinar de verdade para seus filhos? Se você não passa por dificuldade, o que você vai aprender de verdade da vida? Não vai. Não vai. Essa força não vai vir. E você nunca vai ser um bom líder, uma boa líder. E você precisa ser. Esse é o seu propósito. É esse o propósito. É doído, é dolorido. Mas maré calma não forma bom marinheiro, cara. Isso aqui está presente na Bíblia, mas está presente no conhecimento do mundo também. Maquiavel, no livro O Príncipe, ele fala assim, ó, o pior tempo para um príncipe é o tempo de paz.
Porque enquanto ele tá em paz, tá todo mundo brincando na cidade, tá todo mundo se divertindo, chupando sorvete, o inimigo tá ocupado treinando pra guerra. O inimigo tá preocupado montando material pra guerra, montando poder bélico, investindo pesado, botando na cabeça das crianças, vamos lá, vamos matar, vamos fazer, vamos destruir esses bosta. O pior momento é o momento de paz. Por quê? Porque no momento de paz o inimigo está se levantando. Então isso é falado. No mundo também. É um ciclo. É um ciclo. A gente luta pela paz, mas quando a gente está na paz, o inimigo nasce. E é assim. E não é para desanimar. Não é para ser vitimista. É o teu propósito, cara. É o teu propósito. É isso que vai te tornar forte. É isso que vai te tornar um líder de verdade aí para tua casa. Seus filhos precisam de você forte. Seu marido precisa de você forte, sábia, muito sábia. A força da mulher está na sabedoria. Ela é mais sábia que o homem. Vocês são mais sábias que os homens. Vocês são mais sábias do que nós. Exerçam isso. E para finalizar, mesmo, lembra que eu falei que eu ia revelar isso no fim da live? Até para poder botar contexto em vocês. Lembra das parteiras hebreias, na verdade, né? Faraó pôs um decreto: ó, todo filho menino morre e toda menina fica viva. E as parteiras não fizeram isso. E aí o rei falou assim: então tá bom, vamos tacar os meninos no rio. E quem não tacar, tá ferrado. Isso aqui é um ciclo, gente. Isso aqui é ao pé da letra. Infelizmente, isso aqui é ao pé da letra. Isso aqui é um ciclo na humanidade. Os tiranos, quando eles estão no poder, eles querem enfraquecer o homem. Eles querem enfraquecer o povo. E como que é uma forma de enfraquecer o povo? Aí vem um assunto polêmico, mas eu não tô nem aí pra isso. Nem aí mesmo. Aborto. Aborto, pessoas que não querem ter filhos, enfraquecimento da masculinidade do homem, acovardar as pessoas, assuntos de não se defenda, isso é errado, isso não pode. Sabe aqueles assuntos da escola que, nossa, eu morria de raiva disso. Ó, fulano me bateu, professora. Aí você vai lá e ela não faz nada. Aí você vai lá e bate no cara. Ai, os dois estão errados, porque a violência é errada. Não é, porra. O cara bateu, você não fez nada, o outro se defendeu. Essa sensação de tirar o poder de defesa, tudo isso é colocado culturalmente. Não é só um homem, não é o Lula que está lá no poder. É uma força espiritual realmente que você vai ver que é cíclica na história do mundo. Toda vez que tem um tirano que vai dominar, ele enfraquece o lado masculino, que é o lado da proteção. E enfraquece também o que? A reprodução. Você vai ver esse mundo fazendo propaganda o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Para quê? Para não ter filho. Quantas vezes eu já vi, quando eu era pequeno na Globo, olha só na China que legal, eles têm um negócio de natalidade que só pode ter um filho e não sei o que, não sei o que lá. E eles ficam exaltando isso. E prevenir gravidez. Prevenir. Gravidez é doença, cara, para se prevenir. Enfim. Não tô falando que todo mundo tem que ter 10, 20 filhos, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso. Não tô falando que não pode ter métodos contraceptivos. Não é isso que eu tô falando. A raiz da coisa que eu tô falando aqui é exatamente isso. Você vai ver quando o chicote estralar, quando os líderes quiserem dominar, quando eles quiserem oprimir o povo, eles vão oprimir, ó, através, ó, dos ouvidos. O inimigo, ele fala através de ideias, não é? Pois é. O povo está sendo destruído através da sua própria cultura. É isso. É isso. Essa mensagem aqui sobre as parteiras pegam e falam: as mulheres hebreias, elas são muito sagazes. Quando a gente vai ver, já nasceu. Aí a gente não pode mais matar. Então o que, que ele quer dizer? Ele não quer dizer que ela era para elas pegar e matar, era para abortar. Era isso. Só não estava escrita a palavra aborto, mas era isso. É isso. A propaganda de hoje é exatamente a mesma. A mesma. E é isso que enfraquece o povo. Por quê? Porque as hebreias não queriam fazer isso. E elas estavam se fortalecendo. O povo estava ficando forte. E o nosso povo? Ele está ficando cada vez mais fraco. Na Europa existem movimentos muito fortes sobre
povos que vêm de outros lugares dominar e ter muitos filhos aqui, enquanto as pessoas daqui não querem ter filhos. Tem um princípio muito forte aí, mas aí fica para um outro momento. Beleza? Vamos finalizar hoje. Se hoje foi legal, cara, bota um fogo aí, bota uma cabeça explodindo. A mensagem eu acho que foi muito forte. E eu espero ter passado para vocês isso aqui, que isso tenha entrado de verdade no coração de vocês. Tá bom? A gente vive momentos de dificuldade, de desafios nesse mundo, mas é o momento onde você mais pode crescer. Quando eu falo que 2025 é o melhor ano da tua vida, eu não tô falando à toa, não. Faz o que tem que ser feito para isso acontecer. Faz o que tem que ser feito para esse ano ser o melhor ano, o ano que você mais se fortalece. Porque ele pode ser o melhor ano, em todos os sentidos. Intelectualmente, coração, afetivo, dinheiro. Você pode prosperar muito esse ano. Faz o que tem que ser feito, se conecta, vamos estar juntos aqui, ó. Essas lives, o princípio principal delas é isso. É juntar. Vamos ficar juntos, vamos formar esse movimento. Esse movimento ele tá crescendo. Vamos junto. Vamos fazer acontecer. Se você é nova aqui, se você é novo aqui, tem um link na minha bio de um grupo de WhatsApp. Entra lá, eu mando uns áudios constantemente. E é através de lá que a gente está formando esta união que culmina nessas lives aqui. Tá bom? Então vamos lá. 2 pés no chão. Vamos se conectar com o presente. Para a gente fazer a nossa conexão, a nossa oração. Coloca os 2 pés no chão. Fecha seus olhos. Deixa o corpo esticado. E respira fundo 3 vezes comigo. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado. Te agradecemos imensamente pela nossa união, por estarmos aqui juntos e por todos os desafios, por mais desafiadores que sejam, que passam pelas nossas vidas. Pois são eles que deixam-nos fortes nos nossos propósitos. Que venhamos sempre estar atentos a esse propósito de abençoar os nossos, de abençoar pessoas. E que não venhamos nos desviar, que não venhamos enfraquecer e que não venhamos dar ouvidos a discursos sedutores do mundo. Que venhamos estar firmes naquilo que tem que ser feito e que venhamos ser líderes para as nossas casas, para os nossos clientes, para os nossos alunos, para as pessoas desse mundo que precisam de alguém. Pessoas que estão desamparadas, precisam de você. Respira fundo. Estica seus braços, respira. Muito obrigado, uma live abençoada. Repete aqui comigo, ó. 2025 é o ano mais próspero da minha vida. Repete isso. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Entra lá no grupo se você não tá. E amanhã, 5h22, em ponto, estaremos aqui, tá bom? Vai ser bem pontual amanhã. E essa semana eu quero que seja bem pontual, tá bom? Porque às vezes você acorda, fica esperando, isso é muito ruim. Então, essa semana vai ser bem pontual, tá bom? E é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito o dia de vocês e vai pra cima. Faz o que tem que ser feito. E guarda essas palavras na tua cabeça, no teu coração. Vou compartilhar essa live. Se fizer sentido, essa live foi muito forte. Compartilha aí com umas pessoas a gravação, tá bom? Vai estar lá no meu feed agora. Elvis, tamo junto. Tô muito feliz em ter você aqui. Elvis, Dila, Lidiane, sempre presente. Ariane, Edilde também. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Rodrigo também, muito legal ver você aqui. Nena Araújo, muito bem-vinda. Espero te ver aqui sempre, viu? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto.